Ok. Vamos retomar o estudo então. Nossa leitura expositiva do livro de Atos. Nós vimos a semana passada o início, né, do discurso de Estevão. Estevão era um daqueles 6 diáconos que foram escolhidos, né? Logo no início ali, 7 diáconos, errei aqui o número, 7 diáconos que foram escolhidos, cheios do Espírito Santo, de sabedoria e tal, para poder servir à mesa e cuidar de uma situação que estava acontecendo na igreja primitiva. E ele começou também a ensinar, a pregar o Evangelho. E não só pregar o Evangelho, mas juntamente com o Evangelho, Deus, através dele, operava prodígios, sinais dentre o povo. E fez com que os religiosos da época, pessoas de uma sinagoga, lá que a gente viu chamada Sinagoga dos Libertos, levassem Estevão ali, acusando falsamente de blasfemar contra Moisés, contra o templo, e levaram então Estevão para o Sinédrio, para o Supremo Tribunal Federal, e ali ele foi inquirido, né, pelo sumo sacerdote para que ele explicasse. E ele faz então a sua defesa, que na verdade não foi uma defesa, né? Nós vimos, foi uma pregação. Ele vai falar novamente do Evangelho, na verdade de toda a base do Evangelho que ele está pregando a respeito de Jesus, que começa desde Abraão, e ele vai falando de Abraão, Isaac, Jacó, passa por José, depois ele vai para Moisés, cita Josué, cita Davi, né, cita o templo, né, de Salomão, ele fala a respeito de algumas passagens de alguns profetas, então aqui ele cita Amós, depois ele cita Isaías. Gente, ele dá uma aula, né? Estevão dá uma aula de panorama do Antigo Testamento, da história do povo hebreu, que é a sua história, né? Mas ele faz isso mostrando que esse povo era o quê? Obstinado. Eles eram teimosos, que do mesmo jeito que Deus mandou Moisés para libertá-los e eles rejeitaram Moisés na época, e mesmo assim Deus enviou Moisés como Salvador, a comparação aqui, a analogia de Estevão é justamente mostrar para eles que eles estão fazendo isso com Jesus. Que Jesus é o Messias, ele é o justo, nós vamos ver aqui, enviado por Deus, que eles também estão rejeitando da mesma forma. Então, a partir de agora, nós vamos continuar a história ali, nós vamos continuar a pregação de Estevão. Então, Atos capítulo 7, do versículo 51 ao capítulo 8, versículo 3 hoje, a nossa leitura. A ideia central dessa passagem a multidão, ela ficou enfurecida, ela vai aqui apedrejar Estevão até a morte. E segue-se após isso uma campanha mortífera de perseguição à igreja. Tá? Então é exatamente nesse ponto que nós estamos na história da igreja primitiva, né? No livro de Atos. Texto em contexto. Estevão tinha sido acusado de falar contra o lugar santo, o templo, a teologia sagrada de seus acusadores, com todas as suas implicações. Ele não volta atrás em sua proclamação da verdade. Seus inimigos que combatem sua mensagem estão lutando contra Deus e não são, de fato, os autênticos herdeiros das promessas de Deus. Então esse povo, eles pensam ser herdeiros de todas as promessas de Deus pelo simples fato que eles se consideram descendentes de Abraão, descendentes naturais de Abraão. E nós sabemos mais à frente que Paulo explica que os descendentes de Abraão não são mais segundo a carne, mas segundo a fé no Cristo. Na verdade, no descendente de Abraão, que é o Cristo. E através dele, nós herdamos então as promessas de Deus para o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, esse povo que se achava herdeiro, e autênticos, eles estão, na verdade, lutando contra Deus e lutando contra aquele que é, na verdade, o cumprimento de todas as promessas. Suas acusações fazem a multidão violenta transbordar de furor. Estevão é morto, mas sua morte leva o Espírito de Deus a mover-se além dos limites de Jerusalém. Obviamente, cumprindo o que Jesus mandou,
que eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia e até os confins da terra. Então, começando aqui do versículo 51, dando continuidade à pregação, Estevão fala assim, depois de pregar tudo aquilo que ele pregou, ele diz: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Então olha só, né? Ele termina, no final quase da sua pregação, nós vamos ver aqui, ele não faz um apelo, ele faz uma denúncia, ele não faz um convite, né? Ele faz realmente uma sentença, mostrando a eles que eles são teimosos como os pais deles foram, como os antepassados deles foram, né? Então, homens teimosos e incircuncisos de coração e incircuncisos de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Por que sempre? Ele está justamente falando da história do povo de Israel, que sempre tem resistido ao Espírito de Deus através, né, da boca dos profetas, portanto, resistido os profetas de Deus. A gente pode ver isso, por exemplo, em Isaías 6, no versículo 10. Olha só o que já Isaías falava, né? Há mais de 700 anos, ali mais ou menos, antes de Cristo, a este povo, que Estevão está dizendo que são os pais deles, né? Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Então esse povo, eles tinham em diversas situações se tornado rebeldes contra o Espírito Santo de Deus, contra o próprio Deus, e Deus se fez inimigos deles, né? Então, vamos prosseguir aqui. Aí ele continua: vocês fazem, olha lá, exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Então, do mesmo jeito que Estevão conta a história deles para eles e mostra que lá atrás, né, o povo rejeitou Moisés, foi teimoso, fizeram bezerro de ouro, rejeitaram, murmuraram contra Deus, foram obstinados contra o Espírito Santo de Deus, contra profetas de Deus. Esse povo que está ouvindo Estevão está fazendo a mesma coisa quando não crê na mensagem de Estevão, que é o Evangelho. Então eles se mantêm teimosos, de dura cerviz, né? Não se dobram de forma alguma à vontade de Deus, à palavra de Deus, incircuncisos de coração, né? De ouvido, quer dizer, são carnais, não fazem parte da aliança de Deus, não têm a carne tirada, não são espirituais, nem no coração, nem nos ouvidos, e eles resistem ao Espírito de Deus. Então, eles fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. E ele continua: qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Gente, olha que acusação forte. Estevão pergunta para eles: vocês estão me perseguindo? Ah, ok. Qual dos profetas de Deus, vocês, o povo de vocês, os antepassados, os pais de vocês, né, não perseguiram? Me fala quais os profetas que Deus enviou e que eles ouviram de coração. E ele continua: eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Então ele está dizendo o seguinte, que o povo antigamente, o povo judeu, os antepassados desses que estão ouvindo Estevão ali, eles matavam os profetas que anunciavam a vinda do justo. Eu grifei o justo aí por quê? Mais uma vez chamando tua atenção. Esse justo aí é um título, é mais um título messiânico. Então, na verdade, ele está falando de quem? Ele está falando que os israelitas, os antepassados, matavam os profetas que anunciavam o Messias, o justo. E é justamente esse justo que Estevão está agora proclamando para eles. Então, eles não só estão contra Estevão, que é mais um profeta desse justo, mas contra o próprio justo, porque eles mataram Jesus, crucificaram Jesus e agora não creem novamente na mensagem da ressurreição de Jesus. Então eles, além de matarem os profetas que anunciavam o Messias,
mataram o Messias e continuam obstinados, não crendo na ressurreição do Messias. Olha que forte, gente, essa pregação, essa denúncia de Estevão ao povo judeu, ao povo de Israel, ao chamado povo de Deus. Tá? Isso é importante a gente entender. E ele continua então, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornam traidores e assassinos. Então eles mataram os profetas e vocês traíram e mataram o justo. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Vamos lá para algumas observações ainda. Ao contrário dos outros sermões de Atos, o discurso de Estevão termina com uma acusação em lugar de um convite. Estevão condena seus ouvintes, primeiro, de terem dura cerviz. O que é isso? Incapacidade de dobrar a nuca em reverência ou submissão. Então eles tinham a dura cerviz, eram orgulhosos, né? Por isso incircuncisos de ouvido e de coração. Então eles estavam ali obstinados, teimosos, duros, contra a vontade de Deus, né? Então, e rejeitam, portanto, a vontade de Deus. 2, eles são acusados de serem incircuncisos de coração e de ouvidos e desprezarem a palavra de Deus. 3ª acusação, de resistirem ao Espírito Santo e rejeitarem a direção de Deus. 4ª acusação, de assassinarem o Messias, de assassinarem o prometido de Deus. Gente, então, essa palavra justo eu posso substituir por vários títulos, lembra disso? Eu posso substituir aí que eles assassinaram a semente da mulher, está falando do Cristo, que eles assassinaram o descendente de Abraão, falando do Cristo, que eles assassinaram o descendente de Davi, o justo, o santo dos Salmos de Davi, o filho do homem. Todos esses são termos messiânicos. Então, eles assassinaram o próprio Filho de Deus, o Messias tanto esperado. Eles são obstinados e eles, então, traíram e assassinaram o justo prometido, que é Jesus. Embora venerem os costumes de Moisés, como se os houvessem recebido de homens, eles não guardam a lei. Ao longo de todo o seu discurso, Estevão fala de nossos antepassados, porque ele se considera, ele é um judeu, helenizado, mas ele é um judeu, e então ele sempre está falando nossos antepassados, nossos pais. Mas agora ele se separa deles, né, dos seus ouvintes, ao acusá-los de serem semelhantes àqueles que assassinaram os profetas e mataram o justo. Todos os pecadores, portanto, toda a humanidade, e não apenas essa geração de judeus, são culpados da morte de Jesus. Isso que nós temos que entender, né? Não foram só os judeus que levaram Jesus para a cruz. Nós temos que entender que a humanidade, eu, você, o nosso pecado, a nossa natureza teimosa, obstinada, orgulhosa, endurecida contra Deus, afastados de Deus, inimigos de Deus, nós levamos Jesus para a cruz. Nós também somos, como os judeus, em essência, traidores de Deus, assassinos contra o Filho de Deus, gente. Isso nós temos que entender, porque é a partir desse reconhecimento que nós recebemos, então, a salvação ofertada gratuitamente por Ele. Porque Ele morre no nosso lugar, Ele paga o nosso pecado diante de Deus. Ele nos reconcilia, pois éramos inimigos de Deus e agora nos tornamos amigos de Deus através da morte e da ressurreição de Jesus. Então nós precisamos reconhecer isso, né? Continuando aqui a leitura, versículo 54, ao ouvirem isso, então aquela multidão ali, ou aqueles que estavam ouvindo isso, ao invés de se converterem, de dobrarem os seus corações, se arrependerem dos pecados, se arrependerem de rejeitarem o Messias, se arrependerem de matar o justo, não. O que eles fizeram? Endureceram-se mais ainda, ficaram com o coração cheio de raiva
E não só raiva, mas ao ponto de ranger os dentes contra Estevão, gente. Esse ranger os dentes é muito forte. Ele, novamente, Lucas, ao contar isso pra gente, usa termos mostrando que eles estão fazendo exatamente o que pessoas teimosas e desobedientes contra Deus faziam, que era citado inclusive na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Olha que interessante aqui. Aqueles que rangem os seus dentes são os perversos que resistem a Deus e a seus mensageiros. Deixa eu ver se eu anotei algum aqui para você ver. Não sei se... Aqui, ó, um salmo. Os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. Ficam irados contra os que representam a Deus, contra aqueles que são justos e contra o próprio Deus. Então, o que eu quero mostrar? Esse ranger o dente é uma linguagem forte de ódio, de raiva contra aquele que é justo, aquilo que é correto e contra, inclusive, o próprio Deus. Tá? E Lucas está nos contando que esse pessoal aí que está ouvindo Estevão, eles fizeram isso. Se consideravam descendentes de Abraão, se consideravam guardadores da lei de Moisés e dos rituais do templo, mas na verdade eles eram obstinados, teimosos, afastados de Deus, coração cheio de ódio, de raiva e de rancor contra as coisas de Deus e contra inclusive os enviados da parte de Deus, tá certo? Se permanecerem duros de coração, rangerão os dentes outra vez, quando virem Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas e gente do leste, do oeste, do sul, desfrutando juntos no reino de Deus. Mas não lhes foi permitido participar desse banquete. Lucas conta isso, né, em Lucas 13, que depois muitos queriam entrar no banquete de Jesus, do reino de Deus, do Messias, e já era tarde. Então eles vão ranger os dentes de novo, né, agora de ódio, mas também de tristeza por não poder fazer parte do banquete, por negar o Cristo, negar o Filho de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Depois da pregação, depois de mostrar para eles o que eles estão fazendo contra Deus, contra o Evangelho, né, eles cheios de raiva, de ira contra Estevão, contra esse homem que estava proclamando o Evangelho, Estevão então olha para o céu e ele vê a glória de Deus e vê Jesus que estava à direita de Deus. Então ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Meus irmãos, novamente, em vez desses homens terem no coração deles temor pelo que estava acontecendo, se iraram mais ainda. Chegaram, nós vamos ver aqui, a tapar os ouvidos. É como se assim, não quero ouvir, não fala mais, eu estou com raiva, nós vamos matar vocês. Vamos matar você. Tá? É nesse ponto que chegou a essa situação aqui. Deixa eu também observar algo aqui. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele vê o Filho do Homem, um novo título aqui, um outro título messiânico, falando de Jesus. Esse título, Filho do Homem, é um título usado por Daniel, justamente mostrando o Filho do Homem no ambiente de glória e de poder. Olha só, vamos ver para você entender aqui Daniel 7,14. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. De quem ele está falando aqui? Perdão que eu pulei aqui, tá? Ele está falando justamente, ó, eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel estava tendo algumas visões, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém
como um filho do homem. Esse é um título que muitas vezes nos evangelhos Jesus fala de si mesmo. Quando ele vai falar de si mesmo, da sua volta, ele fala, o filho do homem voltará nas nuvens, o filho do homem. Então quando Jesus fala dele, ele fala em terceira pessoa, e o título que ele usa muitas vezes é este que Daniel usa, do filho do homem. E este filho do homem foi dado a ele o quê? Domínio, glória, reino, olha só, domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa é justamente uma profecia também para o filho de Davi, que teria um reino permanente, perpétuo, eterno, uma aliança eterna. Tudo isso se cumpre em Jesus, porque Jesus é o cumprimento dessa visão de Daniel e ele é o cumprimento também da profecia e do pacto de Deus com Davi, porque ele é o descendente de Davi que vai estabelecer o trono eterno, então, e vai reinar eternamente com o povo de Deus. A visão de Estevão confirma seu argumento de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Também revela que de agora em diante a adoração a Deus inclui a adoração a Jesus. Em pé, à sua direita, como Senhor ressurreto, o vindicado Filho do Homem que cumpre a visão de Daniel. Deixa eu ler novamente, que parece que pausou aqui, gente. De agora em diante, a adoração a Deus inclui a adoração a Jesus, em pé, à sua direita, como o Senhor ressurreto, o vindicado Filho do Homem que cumpre a visão de Daniel, né? Como a gente leu agora, Daniel 7, 13 e 14. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra Estevão, expulsando da cidade, gente, levaram ele para fora da cidade, do jeito que fizeram com Jesus para crucificar, né? Mas aqui, em vez de crucificá-lo, porque não dependia do julgamento romano, eles apedrejaram Estevão, gente, vivo ali, apedrejaram, mataram Estevão a pedra. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha só, aqui aparece então a primeira citação de Saulo, que irá se converter e se tornar o grande apóstolo Paulo, e que no momento ele consentia com essa morte de Estevão e com a perseguição que foi aqui desencadeada contra a igreja. O ataque violento de Estevão, né, contra Estevão, de Estevão a seus acusadores, não penetra o coração deles, como fez o sermão de Pedro com as multidões no Pentecostes. Em vez disso, o coração deles está cheio de ira. Eles cobrem os ouvidos, que conforme Estevão acabou de dizer, são incircuncisos. Eles arrastaram-no para fora da cidade, como na crucificação de Jesus, mas no caso aqui a fim de apedrejar Estevão. E enquanto o apedrejavam, enquanto ele estava sendo apedrejado, Estevão ora, gente. E olha o que ele ora, dizendo: Senhor Jesus, lembra que ele estava vendo o céu aberto, estava vendo o trono de Deus, vendo Jesus à direita do trono. E ele ora e fala com Jesus ali, o Jesus, o Cristo ressurreto dele que ele está anunciando. Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto. Ele segue, gente, ele segue aqui o exemplo de Jesus na cruz quando estava sendo morto por aqueles que estavam, né, crucificando, com aquela multidão raivosa, né, contra Jesus. Jesus faz a mesma coisa, e Estevão, como um grande discípulo de Jesus, ele tem o poder aqui, a capacidade dada pelo Espírito, né, de fazer e falar o que ele faz. Eu estou lendo aqui, não tem como não notar, realmente, Maria, é emocionante, tá? Quando eu estava relendo antes de pregar aqui para vocês hoje, nessa hora meu olho encheu de lágrimas, porque realmente é emocionante. É uma situação, se a gente tenta se colocar no lugar, né, um comprometimento de Estevão com o Cristo, com a verdade, com o Evangelho, que levou, né, a ele literalmente sacrificar, dar a sua vida em sacrifício pela mensagem e pelo Cristo que o salvou.
Esse é o verdadeiro discípulo de Cristo, esse é o verdadeiro chamado, né, para o discipulado. Então realmente não tem como não ser emocionante essa passagem. Então ele se ajoelha, sendo apedrejado, ele ora, ele se ajoelha e ele grita: Senhor, não os condenes. Né? O que a gente faria numa situação dessa, gente? Estaria praguejando, né, pedindo a justiça de Deus, para Deus matar. A gente tem tantas linguagens hoje, né, de vingança, e ele faz, na verdade, o que Jesus mandou ele fazer. Por mais difícil que seja para a nossa natureza humana, ele está cheio do Espírito Santo que ajuda ele a fazer isso. E ele diz: não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, ele morre. Jesus recolhe o espírito dele, né, com o primeiro mártir ali do Evangelho de Cristo, né, o primeiro mártir ali que Atos, pelo menos, nos conta, Lucas nos conta, esse martírio de Estevão, dessa grande testemunha de Cristo, numa situação extraordinária de um panorama do Antigo Testamento, ao mesmo tempo mostrando a eles que eles estão obstinados, teimosos, e eles, raivosos, ainda mais endurecidos, apedrejam Estevão, e Estevão, ajoelhado, clama que Deus não os condene por isso. E o espírito dele é recebido por Jesus, a quem ele está vendo à direita do Pai, ressurreto. Meu Deus do céu, é realmente uma coisa, né, fantástica, extraordinária, que deve nos levar a uma reflexão do que é o verdadeiro discipulado, que é verdadeiramente o comprometimento com o Evangelho. Né? Pedro e João quase foram executados numa situação anterior, como a gente já leu. Estevão, ele não escapa da morte aqui. Em seus últimos momentos, né, ele imita Jesus, ao mesmo tempo em que o adora. Meu irmão, é emocionante. Ele ecoa as ações e palavras de Jesus ao encarar a morte. Ajoelha-se para orar como Jesus fez no Getsemane. Sua oração para que Deus receba seu espírito é paralela à oração de Jesus em sua morte. Ele clama em alta voz enquanto morre, como Jesus fez na cruz. E pede que seus assassinos sejam perdoados, também como Jesus fez. Ele é realmente, né, um modelo do que significa seguir Jesus. Isso é seguir Jesus, meus irmãos. Isso é seguir Jesus, né? E isso deve nos levar a uma reflexão. Realmente nós, igreja brasileira, né, quando nós falamos que seguimos Jesus, né, nós somos discípulos ou seguidores de Cristo. E Saulo, aqui já no capítulo 8, versículo 1, consentia na morte de Estevão. Naquele dia, inaugurou ali uma grande perseguição, né? Teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, olha só, todos, exceto os apóstolos, preste atenção nisso, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Gente, o Espírito Santo usa o martírio, o testemunho da morte de Estevão para dinamizar, catalisar a pregação do Evangelho nas regiões da Judéia e Samaria. Esses homens dispersos, eles estão indo justamente, por causa da perseguição, para os lugares que Jesus mandou eles irem. Lembra em Atos 1,8? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Atos, Lucas está nos mostrando exatamente esse processo está acontecendo. Eles estão enchendo Jerusalém do Evangelho, da pregação do Evangelho. Ali em Jerusalém começa uma perseguição que fazem com que os discípulos de Cristo se dispersem pelas regiões da Judéia e Samaria. Fica em Jerusalém basicamente os apóstolos, que é o centro ali deles, né, de governo da igreja ainda.
de referência apostólica do ensino, ali onde eles ficam em Jerusalém, e esses cristãos agora dispersos continuam a propagar o evangelho, obedecendo o que Jesus mandou. Vai para a Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Tá? Então Saulo, que vai se tornar, obviamente, o grande apóstolo para os gentios, neste momento, consente, está a favor da morte de Estevão, e não só isso, como se torna parte e alguém muito importante que está mobilizando uma grande perseguição da igreja, e ele quer destruir a igreja. E indo, literalmente ali, pegando a mão na massa, pondo a mão na massa mesmo, e tomando a frente dessa perseguição, ele vai de casa em casa. Ele arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Por quê? Porque seguiam a Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, porque seguiam o justo, porque seguiam aquele que foi prometido por Deus, veio, eles mataram, Deus o ressuscitou, e mesmo assim eles continuavam teimosos, obstinados, incircuncisos de coração e de ouvidos, de dura cerviz, que não se dobram à vontade de Deus. O martírio de Estevão serve para apresentar Saulo, um jovem estudioso da lei, proveniente de Tarso, da Cilícia, que testemunha sua morte com aprovação, sua lealdade fanática à lei. Saulo era um fanático à lei mosaica, do seu jeito, da sua forma. Ele pensava estar fazendo as coisas que agradavam a Deus. O leva a tentar destruir aquilo que, a seu ver, era uma blasfêmia insidiosa, que proclamava um homem crucificado como que se fosse o Messias de Israel e o Filho de Deus. Essa mensagem para Saulo, gente, era uma blasfêmia. Porque na cabeça dele o Messias é o rei libertador, o Salvador que vai estabelecer o reino eterno do povo de Deus. Mas Paulo não compreendeu ali, como muitos judeus, que o Messias, antes de reinar eternamente, precisava sofrer, precisava morrer, padecer, sofrer injustamente e pagar o pecado da humanidade diante de Deus, então ressuscitar e após isso voltar para reinar eternamente. Eles não entendiam esse processo das vindas de Cristo, da primeira e da segunda, não estava totalmente revelado esse processo. Então, para Saulo, essa pregação que aquele homem crucificado era o Messias e que ele ressuscitou e que ele era o Filho de Deus, isso era uma blasfêmia. E ele precisava, então, conter essa pregação para ele, que ofendia o senso religioso judaico na época, não deveria, mas ofendia por eles não estarem com os ouvidos inclinados para a vontade de Deus. E aqui as considerações, então, finais dessa passagem. Depois que Jesus ressuscitou, ele prometeu a seus discípulos que em breve eles receberiam poder. Não é isso que nós lemos em Atos? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Estevão aqui, ele é descrito como um homem cheio de graça e do poder de Deus. Poder para quê? Ele não teve poder contra ninguém, ele não teve poder de se livrar da prisão, ele não teve poder diante do julgamento, ele não teve poder de se safar da morte. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Ele teve poder para aquilo que o poder foi prometido. Pense nisso. Alguns querem o poder de Deus para serem poderosos, mas poderosos em que sentido? Poderosos para serem mais do que os outros? O poder de Deus não vem para isso. Poderosos para se sentirem melhores do que os outros? O poder de Deus não vem para isso. Poderosos para condenar os outros? O poder de Deus não vem para isso. Poderoso para quê? Para fazer justiça própria? O poder de Deus não vem para isso. Poderoso para se vingar dos outros?
Gente, Estevão não fez nada disso, ele estava cheio de poder e ele não teve poder para se defender. Ele teve poder para fazer o que ele foi chamado para fazer. E o que foi? Pregar o Evangelho. Ser testemunha de Cristo. Até mesmo no momento que está sendo apedrejado, ele pregou o Evangelho e ele falou de Cristo. E ele orou e demonstrou o caráter de Cristo enquanto estava sendo apedrejado. Poder para quê então? Estevão, estar cheio do poder de Deus não o tornava invencível. Ele teve poder apenas, porque é para isso que o poder foi prometido, para pregar nas piores circunstâncias, diante da morte, e poder para perdoar aqueles que o apedrejaram. É esse o poder de Deus, meu irmão. Você quer poder de Deus para quê? Deus vai te dar poder para você pregar o Evangelho nas piores circunstâncias e te dar poder para perdoar aqueles que te perseguem por pregar o Evangelho. É para isso que precisamos desse poder, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer isso. A nossa natureza humana não nos permite, ela vai clamar por vingança, ela vai clamar por justiça imediata, ela vai clamar por tantas coisas, a ira vai tomar o nosso coração, nós vamos querer ir contra fisicamente aqueles que estão nos rejeitando, ou então ir contra com palavras duras, brigar e tudo, e na verdade o poder não é para isso, o poder é para pregar o Evangelho e perdoar aqueles que nos perseguem por causa do Evangelho. É para isso que precisamos do poder de Deus. É para isso que o Espírito Santo vem sobre a igreja. É para isso, meus irmãos, que nós temos que clamar de fato: Espírito Santo, vem como em Pentecostes, vem, traz sobre nós novamente um evento pentecostal nesse sentido. Não para fazer a gente ficar somente rodopiando, pulando, emocionado. Não! Para a gente estar cheio da graça e do poder e do Espírito, para pregarmos o Evangelho e perdoar aqueles que nos perseguem por causa do Evangelho. Meus irmãos, fica essa passagem, voltando aqui ao que a Maria falou, emocionante, tá? Realmente emocionante, que nos faz, que nos confronta e nos faz pensar do verdadeiro significado de servir a Cristo, de ser discípulo de Cristo. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém?